Críticos tenta posicionar-se como sendo uma marca diferente, inovadora e em que tenta trazer para o seu espaço vestuário e acessórios mais difíceis de arranjar cá em Portugal e mais especificamente em Braga, tentando diferenciar-se e demarcar-se do comércio por grosso. E sempre procuramos um sítio em Braga que tivesse assim uma boa sobremesa à noite, não é? Às vezes era uma referência que nós procurávamos, um gelado ou algo diferente, e nunca encontrávamos assim algo que nos... O que têm estas duas pessoas em comum? São jovens empresários bracarenses que procuraram distinguir-se e abrir os seus próprios negócios, mesmo quando se tem ouvido que a crise não é amiga do empreendedorismo. Mas será? A Críticos existe desde 2009 e nasceu do espírito empreendedor, acreditando que esse caminho é uma solução para a crise. É uma ótima solução e até diria que para muitas pessoas será a única solução. Críticos partiu do pressuposto que o comércio tem que se renovar, o comércio tem que se atualizar e neste caso específico o comércio de vestuário. Em tempo de crise há sempre oportunidades a explorar e penso que tentando utilizar a diferenciação e essa inovação é possível atingir certos nichos do mercado que ainda não estão preenchidos atualmente. Mas não só a Críticos abriu portas a uma visão empreendedora. Também esse espírito surgiu da ideia de uma família que queria dotar Braga de um novo espaço. A ideia já vem de algum tempo, já há 4 anos estamos com esta ideia. Nós já tínhamos há algum tempo. Nós temos uma descendência italiana, que é da parte da minha mãe, e também sempre fomos habituados aos gelados, numa zona muito característica também no sul, em que fazem gelados artesanais. Então sempre achamos, bem, estes gelados são excelentes, são muito bons. Temos que levar isto connosco, que isto acho que é de apreciar. Então a primeira ideia era essa, era como é que vamos fazer os gelados, vamos aprender a fazer os gelados para trazer a ideia. Depois foi as bebidas de café, que também sempre gostamos, não é? Acho que um bocadinho o conceito de Starbucks, mesmo também dos Estados Unidos, é uma mistura, não é? O café italiano foi um bocado uma fusão, não é? E depois os cupcakes e os bolos também estávamos habituados desde a infância, que nós nascemos na África do Sul, os irmãos, muito habituados a uma cultura anglo-saxónica, não é? Pronto, então fizemos mesmo, foi uma fusão mesmo de tudo. Era um cantinho destes que nós queríamos, assim, característico, não é? Diferente. E pronto, e foi assim. E foi assim que a Espírito nasceu. Os dois casos de sucesso surgiram numa vontade de se diferenciarem e apostarem num futuro diferente para a cidade, objetivo conseguido pelos mesmos. É um passo lógico a seguir, que as pessoas garantam a sua autossustentabilidade e o seu autoemprego. Eu acho que é fundamental cada vez mais, principalmente os jovens, tenham em consideração que o empreendedorismo, a criação do próprio trabalho, é uma solução a ser seguida cada vez com mais regularidade. Eu trabalhei no têxtil e achava que não era bem aquilo, não é? Não era, no final do dia não estava satisfeita comigo mesma. E o que eu aconselho é as pessoas têm que, as ideias que tiverem, tentar pôr em prática, mesmo que às vezes, eu sei que muitas vezes é complicado a nível monetário, não é? A parte financeira, mas tendo uma boa ideia, nem que se consegue arranjar um grupo de pessoas que acreditem nessa ideia para amadurecer a ideia e pôr em prática, é muito importante. A cidade de Braga é uma das mais atrativas do norte do país, razão que se pode explicar pelo facto da abertura à inovação dos seus habitantes. Se as pessoas tenham elas a idade que tiverem, sendo jovens, sejam menos jovens, começarem na realidade, se sentarem e começarem a pensar que, em primeiro lugar, se começarem a ver telejornais e a ler os jornais como eu leio, ficam logo assim um bocado, não é, desanimados, porque na realidade o que é que se vê? Não sei, a empresa não sei das quantas fechou, o comércio local, portanto, é como está, não sei, agora é assim. Repare, isto é cíclico ao longo da vida e das gerações, com o mal de uns, vai crescer eventualmente, portanto, o bem de outros. Eu já estou no quadro de uma instituição pública há muitos anos, mas se não conseguisse emprego, era uma área, até mesmo em termos de
de algumas atividades ligadas também àquela que eu estou, que me davam certo gozo e interesse, se calhar, criar o meu próprio trabalho, posto de trabalho e outros, se calhar. No entanto, o que entendem as pessoas por empreendedorismo e ser empreendedor? E o que caracteriza esse modo de estar? Uma pessoa empreendedora é uma pessoa que tenha uma ideia original, que seja diferente do que existe, mas que tenha um objetivo rentável e que ajude, é algo que faça falta agora à sociedade. Fazendo um estudo, as pessoas veem que necessitávamos ter isto aqui, e alguém tem uma ideia de construir algo que vá comatar essa falta, e eu acho que isso é que é ser empreendedor, é criar alguma coisa onde há essas necessidades. As características do empreendedor são imensas, mas podemos destacar aqui a criatividade do empreendedor, o espírito proativo e dinâmico, entre muitas elas. Mas o que é que queremos aqui ver como um empreendedor? Um empreendedor pode estar a trabalhar por conta de outrem, mas as características de ser dinâmico, ter visão, ser criativo na forma que tenta solucionar os problemas que lhes são impostos no próprio dia-a-dia, até na nossa vida pessoal, a maneira que abordamos esses problemas e que tentamos encontrar a solução são as características de um empreendedor. Em primeiro lugar é acreditar nas ideias. Cada um tem, eu acho que todos nós temos às vezes ideias e às vezes deitam-nos abaixo, não é? Acho que não estamos numa altura de pensar nisso. Acho que não se pode. É definir muito bem a ideia, não é? E levar à frente, sem medos. Não ouvir, muitas vezes as pessoas têm muitos preconceitos. Ser diferente também é importante. Nunca, sem grandes exageros, não tem exagero nenhum. E qualidade também, acho que é muito importante também ver que o cliente aprecia muito isso. Não é? Empreender torna-se para muitos trunfo de sobrevivência no mundo do trabalho. Em Portugal ou no estrangeiro é considerado uma aposta. Contudo, acha-se que no nosso país abrir um negócio é quase missão impossível, principalmente para os mais jovens. O empreendedorismo pode ser uma saída para a crise nas tais duas vertentes. A criação do próprio negócio é logo uma, cria o próprio negócio e pode também criar outros postos de trabalho. No entanto, na outra vertente, mesmo que se queira trabalhar por conta de outrem, que se queira apresentar ao mercado, tendo este complemento da característica empreendedor, não só sendo dinâmico, pode ser através do associativismo. Um aluno que esteja muito ligado ao associativismo acaba por ser empreendedor, porque na realização dessas atividades, essas características podem fazer a diferença quando vai para o mercado de trabalho. E, como sabemos, com a crise existe muitas pessoas à procura, existem poucas vagas. Então, se nos pusermos de um lado quem está a recrutar, como é que iríamos avaliar? Será só a média da licenciatura de curso? Ou será talvez a média, mas com outras características consiga resolver o problema? É aí que pode estar esta diferença. É assim, lá fora eu acho que torna-se mais fácil do que aqui em Portugal, porque nós somos um país que foi atacado muito pesadamente pela crise. Só que aqui em Braga já se vê algumas melhorias, por exemplo, aberturas, eu falo da minha área, que é o que conheço, de algumas, por exemplo, empresas que abrem centros de prestação de cuidados da enfermagem. Já se nota alguma abertura, mas são profissionais que já trabalham há algum tempo, que já conseguiram juntar algum dinheiro para construir estas empresas. Mas, por exemplo, um profissional recente, atualmente, por exemplo, um profissional de qualquer área, atualmente sair de um curso e tem uma ideia interessante e fazê-la é difícil. Enquanto que se for para o estrangeiro, acho que se tem mesmo ideia de pôr em prática essa ideia empreendedora que tem, é mais fácil, porque tem mais oportunidades do que aqui. Eu acho que em Portugal agora não é que não haja vontade, não há oportunidade para fazer isso. Empreender na crise é a solução que muitos tendem a seguir. A verdade é que se tem mostrado uma aposta possível e acredível até para os mais céticos. Ao empreendedorismo, pode-se dizer então que não há crise que lhe resista.